Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você, amém? Amém ou não? Glória a Deus, muito bem. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós temos uma meditação. Vamos meditar juntos numa palavra. Se os irmãos, o Valdivan, o Wilson, estiverem por aí, ver que está tranquilo, só passa o trinco aí, pode sentar, fica à vontade. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Efésios 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Tem uma palavra para o seu coração e em seguida nós vamos orar ao Senhor. Vamos buscar de Deus a bênção dele na área da libertação, da cura, para nós, para a nossa família, alguém que você esteja representando aqui. Tenha certeza de uma coisa, Deus pode, amém? E a Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quantos creem? Amém? Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Se Ele fazia no passado, a prova é que sem Ele, fisicamente, continuaram fazendo. É a prova. Porque Jesus foi ao Pai. E o trabalho continuou o mesmo, e se cumpriu o que ele disse. Os apóstolos e os servos do Senhor faziam coisas ainda maiores do que Jesus fez, fisicamente, né? Milagres. Amém? Então, ou seja, isso é uma prova do que o que Jesus fala se cumpre. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que curava, que operava milagres pelas ruas e vielas e bairros e cidades da Palestina, a mesma coisa, o mesmo Jesus está aqui hoje e pode fazer por mim, por você, pela nossa família. Amém? Então é essa a nossa fé. E ele disse através do evangelista Marcos, deixou registrada essa fala de Jesus: os sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Quem crê? Então você já é candidato para esses sinais te seguirem. Que sinais? Aí ele fala: falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios. Amém? Esses sinais seguiriam aqueles que creem. Então, se nós cremos, se a Bíblia é verdadeira, que eu creio que é, não sei se você crê, você crê? Então, bem, se essa palavra é verdadeira, então isso tem que acontecer também hoje. Amém? É uma questão de uma fé racional, inteligente. Ou seja, Jesus é o mesmo, não mudou, diz a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Ele prometeu que os sinais iam seguir aqueles que creem. Eu creio. Então esses sinais têm que me seguir. Amém? A gente tem que invocar a Deus para esses sinais nos seguirem. É promessa dele. Veja o que diz a palavra do Senhor, Efésios 6. A partir do versículo 10. Veja só. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Fortalecei-vos em quem? No Senhor. Você lembra que aconteceu de Davi estar desesperado, chorando, igual com os soldados, quando ele volta a Ziclag, a cidade de refúgio, e ele vê a cidade destruída no fogo, saqueada, as mulheres levadas cativas com as crianças. O que é que Davi faz? Davi vai chorar. Todo mundo está chorando, Davi vai chorar também. Mas a Bíblia diz que Davi tem um momento que para de chorar. Aí eu fico imaginando, ele se levanta, sacode a poeira, enxuga as lágrimas. E a Bíblia diz que ele se fortalece no Senhor. Aí ele vai para o templo, busca o sacerdote e vai invocar a presença e a direção de Deus. Amém? Então é isso, se fortalecer no Senhor é isso. É buscar Ele no momento da nossa fraqueza. É buscar Ele no momento da nossa debilidade. Talvez a debilidade não seja física, mas seja emocional. Talvez a debilidade não seja física, mas seja uma ansiedade que você carrega, seja uma dúvida que você carrega. Talvez não seja um problema físico, uma cura física que você precisa, ou alguém da sua família, mas uma cura emocional, uma cura, uma intervenção divina numa crise conjugal. Então somos debilitados pelas circunstâncias, somos debilitados, abalados, sacudidos pelas situações da vida. Aí a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor.
Ou seja, a Bíblia dá a receita e o endereço de que no Senhor existe força para nós. No Senhor existe solução. No Senhor existe saída. Uhul. Ou seja, em Deus sempre há uma saída. Deus não nos deixa sem saída. Amém? Então, devemos buscar o Senhor e nos fortalecer nele. Vamos lá. Diz assim: porque, melhor dizendo, versículo 8. A gente deve se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É você que se reveste. Amém? Por exemplo, vamos citar aqui o exemplo do Jonathan. Jonathan já é um homem, já. É ou não é? Olha, estufa o peito, rapaz. Aproveita a oportunidade, isso. Já aproveitar, né? O pastor está dizendo que eu sou homem, eu vou. Então, imagina, o Jonathan hoje, para ele sair de casa ou acordar e ir para a escola, é Socorro que vai lá, bota a roupinha nele, é Socorro? Bota a cuequinha nele ainda, calçãozinho, a calça, a camisa. É? Ele mesmo se veste, é ou não é? Por quê? Porque é um adulto. Porque é um adulto. Os adultos na fé, eles passam de estágio, muda de nível. Não é Deus que te reveste. Tanto para a armadura quanto para o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que isso é trabalho nosso. Revesti-vos. Ou seja, é você que faz. É você que pega toda a armadura, e a Bíblia vai dizer o que é essa toda a armadura, e é você que a veste de Deus sobre a sua vida. Amém? Ainda que você seja casado, ainda que você seja uma só carne com a sua esposa e esposo, mas você busca, é você que se reveste. Amém? Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, versículo 13, tomai, olha de novo, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. E orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Curva a sua cabeça, você com as suas palavras, peça para Deus falar com você, peça para Deus te revelar essa palavra, peça para Deus trazer uma revelação ao nosso coração dessa palavra, nessa campanha de batalha, de luta espiritual. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ela vai ser ministrada agora. Espírito Santo, venha usar a boca do pregador, meu Pai. Toma os lábios do mensageiro. Que essa palavra venha sobre nós e produza muitos frutos para a tua glória. Espírito Santo, em nome de Jesus, trabalha em nosso ser, colocando em nós sede, desejo pela tua palavra, Senhor.
colocando em nós força, renovo espiritual. Senhor, nos revista com poder, com unção, derrama sobre nós, meu Pai, o teu poder, a fim de que, meu Pai, nos levantamos como um exército do Senhor, revestido de toda a armadura do Senhor, para, meu Pai, nessa batalha espiritual, nessa guerra, nós sairmos vencedores, como é a tua promessa. Toma esta palavra, Senhor, leva a cada coração, e que em nome de Jesus ela produza muitos frutos para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vale um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, muito bem. Eu queria que você entendesse primeiro uma coisa. Diante desse texto que nós lemos, Efésios capítulo 6, clássico, conhecido, você já ouviu muito, já, quem sabe até já pregou, enfim, e tem ouvido sempre. Mas o que eu queria que você entendesse, Paulo deixa claro, escrevendo aos Efésios, que nós, cristãos, filhos de Deus, não estamos aqui na terra como turistas. Nós não estamos aqui passeando. Nós não estamos aqui brincando de religião. Nós não estamos aqui passando tempo. Não é uma viagem turística na terra. Isso aqui para nós, essa existência, essa aventura chamada vida, não é uma universal. Não é uma Disneylândia da vida. Não, nós estamos numa guerra. Amém? Paulo está deixando claro aqui para mim e para você. Meu filho, você está numa guerra. É uma guerra espiritual. Embora nós não vejamos, mas é muito mais real do que as guerras que você já viu pela televisão. É uma guerra constante sobre as nossas cabeças. Como é que você pode ter uma dimensão dessa guerra? A começar por cada um de nós. O que o teu espírito quer e o que a tua carne quer. Teu espírito clama pelo Pai. Teu espírito clama. O espírito da gente quer adorar a Deus. O espírito da gente tem saudade de Deus. Mas a carne não. A carne quer dormir. A carne quer descansar. A carne quer passear. A carne quer lazer. Fora as outras coisas da carne. É ou não é? Que se a gente ceder, é ou não é? Então, ou seja, nós vivemos numa guerra. Amém? Estamos numa guerra. E guerra, querido, é o seguinte, guerra, ninguém vai para a guerra para avaliar as coisas. Ninguém vai para a guerra para avaliar o inimigo. Ninguém vai para a guerra para avaliar território. Isso já foi feito antes. Vai-se para a guerra para matar ou morrer. E guerra é desse jeito, ou mata ou morre. Agora, o problema é que nessa guerra espiritual, não tem meio termo. São dois exércitos se confrontando o tempo todo. E eu estou ou num exército ou estou no outro. Não tem meio termo. Não tem, tem um quadro muito antigo de um estudioso da palavra de Deus, um quadro antigo que ele demonstra a caminhada para a eternidade com uma bifurcação. Aí tem um caminho largo, cheio de gente, né, que é o caminho da perdição, e a outra bifurcação é um caminho estreito, com bem pouquinha gente, que é o caminho da salvação. E antes dos dois caminhos tem uma multidão. É ele querendo mostrar que tem um monte de gente que está indeciso, está em cima do muro. Nem foi pela porta larga, mas nem foi pela porta estreita. Só que é muito bonita a intenção dele, só que isso não existe na realidade. Isso não existe. Não existe essa multidão fora do caminho. Essa multidão já está toda envolvida na bifurcação. Ou está na porta larga, ou está na porta estreita. Não tem multidão esperando qual é o caminho, não. Ou está num ou está no outro. Isso é a vida espiritual. Ou eu estou do lado do céu, ou eu estou do lado do inferno. É assim, that's it. Ou eu estou do lado de Deus, ou eu estou do lado do diabo. É assim a vida espiritual. Essa guerra é assim. E aí você tem que estar disposto. Ou você mata, ou você vai morrer. Ou você vence, ou você vai ser vencido. Amém? Então, você precisa ter noção do que você está vivendo.
Ele diz aqui que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. Isso é linguagem militar. Essa armadura aqui no original que Paulo está falando é justamente o que ele descreve depois. Só que Paulo está fazendo uma analogia, mas a linguagem é militar. É a bota, é a couraça, é o capacete, é a espada, é o escudo. Ou seja, nenhum soldado ia à guerra sem estar devidamente preparado. Inclusive até hoje, faz parte da indumentária, quando eles vão para as instruções, inclusive para as guerras, o capacete. E por incrível que pareça, aquele capacete militar já livrou alguns soldados de morrer. A bala, quando pega no capacete, geralmente resvala, melhor dizendo, e não penetra. Às vezes atinge o capacete, atinge a cabeça, mas não mortalmente. Então, ou seja, você não pode estar com uma parte da armadura se você está na guerra. Porque corre o risco de você ser morto, corre o risco de você ser uma baixa naquele exército. E o Senhor não quer perder nenhum de nós. Amém. Existe uma guerra travada, é necessário que você tenha essa noção. Você não está aqui para ser parte do movimento gospel. Ou seja, você não está aqui, as pessoas, no caso nosso, lá do Brasil, para ser parte da estatística. Ai, agora o Brasil é quase 50% evangélico. E veja como é que está a nação. O Senhor não quer evangélicos. O céu não está em busca de evangélicos. Evangélicos são membros de entidades, de instituições. O céu não está em busca de membro. O céu não é aquele Costco, não é aquele clube, Sam's Club. Quem gosta de membro é clube. O céu não está quem gosta de membro. O céu, na realidade, não está em busca de membro. O céu está em busca de filho, discípulos. Sabe por quê? Porque há uma batalha, é uma guerra do céu contra o inferno. E o Senhor quer soldados. Amém? Porque em Deus nós temos a vitória garantida. Quem crê? Agora, uma coisa é que as pessoas acreditam tanto nisso que não querem ir à luta. Porque o Senhor disse que a vitória estaria garantida. Ele promete que somos mais que vencedores. Agora, Ele não disse que a gente não tinha que ir para a guerra. Nós estamos em guerra. Há uma guerra travada no mundo espiritual que você não vê, pela tua cabeça, pela tua alma. Você vê, como eu disse, você começa a olhar por você mesmo. O teu espírito quer adorar, o teu espírito quer servir a Deus, e tua carne, a minha carne, só quer as coisas da carne, que dê prazer, Nós só queremos as coisas que alimentem as nossas emoções, que alimente o prazer da nossa carne. Por quê? É uma luta travada. Olhe para o seu irmão, diga para ele, mesmo de longe, aponta o dedo e diga: estamos em guerra. Diga a ele: bem-vindos à guerra. Amém? E para sermos vencedores, ele disse: você precisa se revestir de toda a armadura de Deus. Amém? Agora eu queria que você prestasse atenção aqui, para a gente seguir adiante. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que você entende por cilada? O que é que você entende? Quem sugere aí? Quem dá um palpite aí? Emboscada? Armadilha? Quem mais? Você tem que estar revestido de toda a armadura, para que você fique firme contra toda do diabo. Ou seja, o diabo tem ciladas. Agora, o original grego que Paulo escreve essa palavra, cilada, dá a ideia de métodos, metodologia, estratagemas. O que é um estratagema? Esquema, plano de engano, plano para enganar. Então, ou seja, para você ser livre dos esquemas do diabo, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus.
Você está começando a entender que o diabo quer a tua cabeça e o primeiro território que ele quer possuir é a mente? Primeira coisa é a mente, porque o diabo sabe que a mente é uma fortaleza. Todo exército, quando ia lutar contra outro, toda nação contra outra, o alvo principal é chegar na fortaleza. Porque primeiro, humilha a outra nação. Eu estou na fonte do poder. É como se invadissem a América e fossem no Pentágono. Agora o Pentágono é nosso. Já pensou? O Irã invade os Estados Unidos e toma conta do Pentágono, o centro do poder militar, não só da América, mas de quase todo mundo. Por quê? Porque a fortaleza é de onde se controla as coisas. Fortaleza é um lugar que se desenvolve projetos de ataque e defesa. O diabo quer a nossa mente. E ele tem estratagemas, ele tem estratégias, métodos. Isso quer dizer, você sabe muito bem, no ensino, na cultura, em todos os âmbitos que você já viu, que passam pela nossa vida, você já descobriu que métodos mudam. Mudou o método educacional no Brasil. Por exemplo, como eu fui preparado, os jovens de hoje já não são mais preparados como eu fui. São outros métodos. O diabo tem métodos novos a cada tempo. Quantos estão aqui? Então você precisa ter essa noção. Você está numa guerra. A guerra é feia. O diabo quer a tua cabeça. E você precisa se revestir de toda a armadura do Senhor. Toda a armadura de Deus. Por quê? Porque você vai, só com essa armadura, é que você vai estar firme no dia mau, como disse Paulo. No dia mau. Contra as astutas ciladas, contra os astutos esquemas, contra as astutas estratégias do diabo. Ou seja, se ele vinha de uma forma com você ontem, esteja preparado, porque hoje provavelmente ele virá com outro esquema, com outra estratégia. Quantos estão entendendo? Só que é o seguinte, irmãos, nós podemos vencer nessa guerra. Quantos estão aqui? O Senhor quer nos fazer vencedores nessa guerra. E essa guerra é por escravizar. Ou seja, aquele que vence nessa guerra se torna senhor. O diabo, quando nos vence, ele se torna senhor na nossa vida. Quando ele entra no nosso território, ele toma a nossa mente, ele toma o nosso corpo, ele consegue ser o vencedor, ele consegue ser o Senhor, e você, eu ou qualquer pessoa, passa a ser governado por ele. É ele que vai traçar as regras, é ele que vai ditar os caminhos e o que você vai fazer. Quantas pessoas que agora estão fazendo coisas que não queriam no espírito. Eles choram por dentro, mas não têm forças de parar o que estão fazendo. Tem homens agora encontrando com amantes, mas no fundo ele ama a esposa. Mas é uma força diabólica que não deixa ele vencer isso. Tem pessoas agora que estão se drogando. Agora, nesse exato momento que estamos cultuando o Senhor. Mas essas pessoas, no fundo, queriam ser livres da droga. Mas o vício é mais forte. Por quê? Porque o diabo está controlando. Escravizou, tomou posse. Se apoderou daquela vida. É uma guerra espiritual. E quem toma o território primeiro, passa a escravizar. Passa a dirigir e dizer como é que a pessoa vai viver. Ou seja, você acha que Deus levantou um homem, levantou uma mulher para viver escravo de um cigarro? Para viver escravo da bebida? Para viver escravo do ressentimento, da mágoa? Para viver escravo da mentira? Por quê? As pessoas, tudo que mais querem é liberdade. As pessoas querem liberdade. O ser humano, ele foi feito para ser livre, mas livre em Deus. Então, como as pessoas fazem o que querem da sua vida, andam por onde querem, consomem o que querem, vivem o estilo de vida que querem, aí as pessoas acham que isso é liberdade, quando na realidade estão vivendo debaixo de um sistema e numa escravidão.
Então, ou seja, o que o Senhor mais quer é tornar essas pessoas livres. Por quê? Porque essas pessoas que estão escravizadas, elas começam a ter limitações na sua vida, porque nenhum preso tem vida fácil. Nenhum preso tem vida fácil. E a pessoa, quando ela é privada de sua liberdade, ela tende a cometer coisas que ela não queria cometer. É assim, por exemplo, agora recentemente, parece que no Rio de Janeiro, há uns meses atrás, um camarada lá que há muitos anos pagava uma cadeia, uma bobeira que deram, ele se matou dentro da cela. Está privado da liberdade. Ele sabia que muitos anos que ainda tinha para cumprir pela frente, quando ele saísse, já estava no fim da vida, ia fazer mais o quê? Na cabeça dele, ele achou que era melhor tirar a própria vida. Aí eu te pergunto, foi inspirado pelo Espírito Santo? É isso que o diabo quer. Quando ele escraviza uma pessoa, seja em qualquer situação de vida, o que ele quer no fim é tirar não só a tua liberdade. Ele começa tirando a liberdade, mas ele quer tirar a vida. Porque ele sabe que a vida que não tiver presa a ele, tem uma eternidade para viver com Jesus. E ele não quer isso. Quantos estão me entendendo? Então, ou seja, quando as pessoas estão vivendo prisioneiras, só há uma maneira de você se ver livre, é através de Jesus Cristo. Só Jesus pode libertar o homem. As pessoas, elas vão se aprisionando, e existem muitas ou alguns estilos de prisões ou libertações que o ser humano vai passar. A libertação, por exemplo, emocional. Tem pessoas que são prisioneiras emocionalmente umas das outras. Tem pessoas que vivem presas sentimentalmente. Ele precisa de uma libertação sentimental. Pessoas que vivem presas a um sentimento. Pessoas que vivem presas a uma emoção. Pessoas que vivem presas às coisas da alma. Mas tem pessoas que vivem presas, além disso, vivem presas na prisão do pecado. A libertação espiritual é uma das principais que nós devemos buscar, cultivar e, se temos, manter. Amém? A libertação espiritual. Por quê? Porque a libertação emocional pode acontecer. Inclusive, muitas vezes, pode acontecer até sem Jesus. Profissionais da área emocional, com tratamento, com direções, podem libertar. Agora, não adianta eu estar livre emocionalmente e prisioneiro espiritualmente. E o Senhor, Ele quer a libertação do seu povo. Porque o Senhor, Ele não quer ter ninguém escravizado. O prazer do Senhor é libertar. Amém? A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí todo mundo se espantou. O religioso se espanta, né? Os religiosos se espantaram com Jesus. Ai, que conversa é essa? Nós somos filhos de Abraão. Que história é essa de conhecer a verdade e ser livre? Nós não somos escravos. Aí Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, precisa de uma libertação espiritual. Tem pessoas que são bem resolvidas sentimentalmente. Tem pessoas que são bem resolvidas emocionalmente. Mas quando parte para a área espiritual, são pessoas presas a vícios, a pecados, a maus hábitos, e elas não conseguem. Você conhece pessoas que são viciadas? Você conhece pessoas que têm maus hábitos? Você conhece pessoas que vivem na vida errada, na orgia, na prostituição, porque elas não conseguem ter uma vida endireitada, mas no fundo são pessoas boas? Você já conheceu pessoas assim ou conhece? São pessoas boas. São pessoas que quando você precisa contar, elas estão ali. São pessoas amigas. Às vezes são pessoas sinceras, inclusive, que falam abertamente, que todo mundo sabe quem é ela. Você sabia disso? São pessoas que você sabe com quem está lidando. E isso é muito mais fácil encontrar, às vezes, até fora.
Pessoas com quem você está lidando, você sabe. Não, você já trabalhou com pessoas que você, nas reuniões de trabalho, você falava abertamente, a pessoa falava abertamente, e você dizia, ih, cuidado com fulano. Porque esse fulano aí, cara, isso fala de todo mundo, entrega todo mundo aqui na empresa, é um entregão. Por quê? Porque a pessoa lá no mundo, ela não está nem aí, ela se revela. As pessoas, muitas vezes no evangelho, dentro da igreja, elas se camuflam. É onde a gente menos sabe quem são as pessoas, é incrível. Mas lá fora não, eles se revelam. Esse é o chato da turma, aquela lá é a chata da turma, aquela lá é a fofoqueira da turma. As pessoas lá fora se revelam. E tem pessoas que você sabia lá do grupo de trabalho, do grupo de amigos, esse é o prostituto, esse cara não pode ver um rabo de saia. Todo mundo sabia que era, mas é um cara legal. É gente boa esse cara. Essa menina, rapaz, é a menina mais fácil da escola. Mas pensa numa menina gente boa, rapaz. É boa de conversar com ela, é boa da gente tratar com ela, ela ajuda quando precisa. Então são pessoas boas, mas que são prisioneiras. E pessoas assim, irmãos, precisam de libertação. Porque se morrer presa, vai entrar na eternidade sem Jesus. Amém. E para a gente se libertar, eu quero dar rapidinho a você, se você gosta de anotar, porque talvez você não precise, eu não precise, mas quem sabe um parente, um amigo nosso precisa. Eu quero te dar aqui rapidinho 4 passos para a nossa libertação. Amém? 4 passos. Você precisa se libertar espiritualmente. Você precisa de libertação. Pastor, eu preciso, eu reconheço. Ou eu estou aqui lutando por um parente, eu estou lutando pelo filho, eu estou lutando pela minha irmã, pelo meu irmão. Eu preciso, pastor. Ainda que não seja para mim, mas eu preciso para a minha casa. E eu quero passar isso, essa visão para a minha casa. Primeiro passo para a sua libertação, para a minha libertação, para a libertação da nossa família. Primeiro passo. Quer uma vida de libertação, uma vida livre? Se aparte. Se afaste de lugares, coisas e pessoas que alimentam a sua prisão. Amém? Quantos me entenderam? Ou seja, primeiro passo para a minha libertação, me afastar de lugares, coisas e pessoas que alimentam a minha prisão. Que é isso, pastor? Eu estou preso ao vício do álcool. O que é que eu tenho que fazer? Me apartar dos bares, das boates, das festas que tem bebida alcoólica. Eu estou tendo problema com álcool. Se eu estou tendo problema com álcool, eu tenho que me afastar disso. Se eu tenho problema com álcool, eu tenho que me afastar daquelas amizades que me levam para o álcool. Quantos estão aqui? Querido, é uma questão de sobrevivência espiritual. É uma questão de pensar, mas o que meus amigos vão dizer? Será que teus amigos que te levam para a balada, teus amigos que te levam para as rodadas de bebida, esses amigos estão preocupados de fato com você? Se ninguém está se preocupando com você, querido, querida, é hora de você se preocupar com você, porque tem a ver com a tua eternidade. Uhul. Então eu quero ser livre, eu não quero viver como escravo de nada nem de ninguém. Primeira coisa, se afaste, se aparte, elimine, se livre de lugares, coisas e pessoas que alimentam a tua prisão. Eu estou preso ao vício da pornografia. Se afaste da internet. Se possível for, se desfaça do computador. Corte a internet da sua casa. Ou corte do seu celular. Deixa a internet em casa, mas nos aparelhos de mão, corte. Corte a amizade com quem vem te mostrar pornografia. Porque a tendência é você ficar cada vez mais atolado. A tendência é você cada vez mais se viciar. Estudos já indicam que pornografia é mais viciante do que cocaína. É muito mais viciante. Sabe qual é o efeito? Estudos indicam o efeito da pornografia no cérebro do ser humano. E pasmem os senhores, muitos dos homens casados estão viciados em pornografia. E pasmem os senhores e as senhoras, mulheres também.
Porque quando a gente fala nisso, a gente pensa que é só coisa de jovem, né? Ainda está na puberdade e coisa e tal. Assim, não, isso é coisa de jovem, que não pode ver uma muriçoca de tanga. É ou não é? Mas não é. Isso é coisa de todas as idades e de ambos os sexos, por incrível que pareça. Aí, ou seja, eu só vejo filmes calientes, eu só vejo publicações mais esquentadinhas, ou eu só tenho amizade com gente. Tem gente, irmão, em grupo de WhatsApp, participando de grupo de amigos, de sei lá de quê, que eles mandam fotos de pessoas peladas nos grupos. Então, se eu tenho um problema com isso, jamais eu vou me libertar. Você tem que cair fora desse grupo. Ah, pastor, mas é um grupo dos meus amigos do bairro, de quando a gente era criança. Cai fora, porque se teus amigos de criança vão para o inferno, você não precisa ir. Se eles estão escravizados, você não é obrigado a ser escravo. Cai fora. Se você quer ser livre, o primeiro passo é esse: se aparte de lugares, coisas e pessoas que alimentam a tua prisão. Pessoas que vivem presas à mentira. O que é que elas fazem? Elas só vivem se envolvendo com mais mentira e pessoas mentirosas. Cai fora, muda as estratégias, muda os caminhos, os rumos da tua vida, porque isso tem a ver com a tua eternidade. Amém? Amém? Então, ou seja, o primeiro passo para você ser livre é você se apartar. Veja o que diz a Bíblia, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:22. Veja o que é que diz a Bíblia lá. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que nós devemos nos apartar de toda aparência do mal. Parece mal? É gente boa, rapaz. É amigo de infância, é amiga de infância. Mas essa pessoa tem uns costumes, e essa pessoa me mostra coisas, ou essa pessoa quer me levar para lugares que me fazem cair. Você quer estar de pé ou você quer estar caído? Não, eu vou perguntar de novo. Você quer estar de pé ou você quer estar prostrado? Então você não pode querer aliança, amizade com pessoas que te fazem cair. Você não pode. Porque você vai agradar os amigos, vai agradar os parentes, vai agradar sei lá quem, mas você vai se prejudicar espiritualmente. Quantos estão me entendendo? Ou seja, a pessoa é meu amigo de infância, a pessoa é meu amigo desde a high school, a pessoa é não sei o que, mas me faz cair. Essa pessoa me faz mentir, essa pessoa só fala palavrão, essa pessoa só conta piada suja, e isso está ficando na minha cabeça. Essa pessoa só me mostra vídeos pesados, pornográficos, e isso está ficando na minha cabeça. Óbvio, por quê? Porque é dado, fruto de estudo, a pornografia ou coisas pornográficas, elas atuam no cérebro de maneira dominante, como se fosse um entorpecente. A pornografia, que é visual, atua no nosso cérebro como se fosse uma droga que você inalasse. Vai atuar na mesma área do cérebro, ou seja, vai causar uma dependência. E essas pessoas, elas têm a tendência de não se libertar mais, principalmente se ficar envolvido com pessoas assim. Ai, é meu amigão, pastor, poxa, trabalha comigo, é meu sócio, me chamou na casa dele para assistir um filme. Quando você chega lá, ó, que tipo de filme é? Ó, que tipo de coisa é? Então, cai fora, educadamente. Você não tem que ser bitolado, você não tem que ser um religioso que não se relaciona com ninguém, não. Você só tem que ser sábio. Pensar em você em primeiro lugar. É minha salvação que está em jogo. Não adianta eu ter amizade com o Goose Creek inteiro e quando Jesus voltar eu ficar, ou quando eu morrer ir para o inferno. Corre ainda o risco desses amigos que te botaram no inferno, se tiverem mais tempo do que você, se converter e ir para o céu. E você perdeu a salvação. Quantos estão aqui? Então, qual é o primeiro passo para eu ter uma vida de libertação? Me apartar de coisas, lugares e pessoas que alimentam a minha prisão. Como Paulo disse, 1 Tessalonicenses 5:22, apartai-vos de toda aparência do mal. Parece mal para você? Cai fora. Parece mal para você? Fecha a porta. Parece mal para você? Muda o canal. Parece mal para você? Corta.
o computador, corta a internet. Parece mal para você, corta essa amizade. Não precisa cortar a pessoa. Amizade é uma coisa. Amizade é uma coisa. Não estou mandando você cortar ninguém da sua vida. É cortar a amizade. Porque a amizade é coisa íntima. Amizade é coisa diária. E se isso te faz mal, vai te fazer mal diariamente. Você quer estar de pé. Vou perguntar de novo. Você quer estar de pé ou prostrado? Então você tem que se aliar com pessoas que te ponham de pé. Pode ser amigo lá do high school. Pode ser amigo do ventre. Irmão gêmeo, nasceu contigo. Mas se é uma pessoa que te faz cair, não queira aliança. Amém? Porque Deus pode levantar o caído, mas Deus não vai levar caídos. Deus pode levantar caídos, se der tempo, se a pessoa determinar, se a pessoa buscar. Agora, se tiver caído, na hora de Deus levar, Deus não vai levar caídos, Deus vai levar uma igreja de pé. Quantos entenderam? Muito bem, anote aí, segundo passo. 1 Pedro capítulo 5:8 diz o seguinte: Pedro avisou para a gente vigiar, estar esperto. Por quê? Porque o nosso adversário, que é o diabo, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Muitas vezes nós não buscamos Deus, mas o diabo está nos buscando. Muitas vezes não buscamos refúgio na palavra. Muitas vezes não buscamos refúgio na oração, nas práticas espirituais, oração, jejum, culto a Deus, sentar, ouvir a palavra. Muitas vezes nós não buscamos isso, mas o diabo está nos buscando todo o tempo, ao nosso derredor como um leão, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? O diabo, ele trabalha com brechas, é especialista, e ele consegue se contorcer. O diabo é um contorcionista. Ele pode passar, ou ele pode se transformar, se moldar do tamanho da brecha que a gente der. Se a brecha for pequena, ele se contorciona e fica do tamanho daquela brecha e dá um jeitinho de entrar. Se a brecha for grande, ele vai passar também. Então é necessário você vigiar, como disse Pedro. Amém? Nunca houve tempo para a gente brincar. Nunca houve esse tempo na história bíblica da gente brincar com Deus, com a eternidade, com as coisas espirituais. Nunca houve. Mas mesmo que nunca tenha havido esse tempo, hoje muito menos. Porque Jesus está às portas. Não é tempo de brincadeira, é tempo de vigilância. Amém? Muito bem. Mas eu estou falando com um povo que quer libertação. Amém? Ou para você, creio que você já tem, mas para os seus parentes, para os seus amigos. Segundo passo, anote aí se você gosta de anotar. Pastor, eu quero. Segundo passo, resista firme ao diabo na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Pedro disse: resisti firme ao diabo na fé. Amém? Ou seja, Paulo disse: você tem que se revestir de toda a armadura, porque você está numa guerra, e você se revestindo dessa armadura, você vai estar firme contra as astutas ciladas, estratagemas, esquemas do diabo. Você vai estar firme no dia mau. Aí Pedro vai e reforça dizendo o seguinte: olha, fica firme e resiste ao diabo. Como, pastor? Na fé. Amém. Ou seja, o que é que Pedro está dizendo? Cheio e pelo Espírito Santo. Se você está sofrendo ataques, se o diabo está te perseguindo, que é o natural acontecer com quem está na fé, ou seja, com quem está no caminho, é natural ele perseguir teu casamento, é natural ele perseguir tua chamada, é natural ele te querer colocar prostrado, é natural ele querer te colocar desanimado, é natural ele atacar a família, é natural dele. Se nós estamos sofrendo tudo isso, ou familiares nossos, escravizados no vício, escravizados no pecado, temos que lutar por libertação. O primeiro passo, se apartar daquilo que nos causa prisão. Pessoas, coisas e lugares. Mas em segundo lugar, é resistir a esse desgraçado. Resistir. A Bíblia diz também que quando nós resistimos a ele, ele fugirá de nós. O que acontece é que as pessoas, ao invés de resistirem a ele, resistem a Deus.
O que é resistir no original? Resistir, originalmente falando, como a Bíblia está dizendo. Vem cá, Andreinha. Vem cá. Tu quer passar para lá, Andreinha? Vai querer passar, Andreinha. Vai passar, Andreinha. Isso é resistir. Obrigado. A palavra de Deus está dizendo que quando nós resistimos ao diabo, é ele que foge. O problema é que muitos de nós resistimos não ao diabo, mas resistimos a Deus. Deus quer passar e a gente não deixa. Deus quer fazer e a gente não deixa. Deus quer nos alimentar com a palavra, a gente prefere outras coisas. Deus quer a gente junto, a gente se separa. Deus quer a gente em comunhão, congregado, a gente se dispersa. Deus dá uma direção, a gente quer outra. Isso é resistir a Deus. Mas se você quer libertação para você ou para a sua família, o segundo passo é resistir ao diabo, porque ele vai fugir. Agora tem um caminho para resistir. Pedro explica. 1 Pedro 5,9. Resistir ao diabo firme. Fique firme. Não oscile. Não demonstre fraqueza. Fique firme. Porque o que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Aí ele disse: fica firme, resista ao diabo na fé. Não é na emoção. Não é no sentimentalismo. Não é na teologia. Não é na teologia. Não é no achismo. Não, é resistir na fé. O que é fé? Porque a Bíblia está me dando um endereço. A Bíblia está me dando uma direção. Quantos estão me acompanhando? A Bíblia está me dizendo que eu, para ser liberto, gozar de libertação, eu tenho que dar esse segundo passo. Resistir ao diabo na fé. Ok, pastor. Não na emoção, não no sentimentalismo, não na teologia, não no achismo, não nisso, não na, ok, não na filosofia de vida, não. Não na religião, mas não é resistir na igreja evangélica. Não é resistir no movimento gospel. O diabo não está nem aí com isso. Eu acho que o diabo ele olha para os diplomas de bispo, de apóstolo, de pastores e para as carteirinhas, né? Eu acho que o diabo olha e dá risada. Porque não é para resistir na igreja evangélica. Não é para resistir na placa da minha igreja. Não é para resistir na religião, no movimento gospel. Não, é para resistir na fé. Então a Bíblia me deu uma direção, um endereço. Qual é o endereço? A fé. O que é fé? Hebreus 11. Vá lá em Hebreus. Ou abra ou ligue. Hebreus 11. Versículo 1. Ora, a fé, o que é a fé? É o firme fundamento. É a firme coluna das coisas que se esperam. E a convicção, a prova cabal das coisas que não se veem. Amém? Então eu tenho que resistir o diabo na fé. O que é fé? É a certeza absoluta das coisas que eu não estou vendo, mas eu espero. Só não estou vendo, mas eu tenho certeza que virão. É a convicção daquilo que eu espero. Isso é fé. Então é nesse lugar que eu tenho que resistir ao diabo. E se eu resistir ao diabo na fé, a Bíblia promete que é ele que vai fugir. Eu não vou ter que fugir. Não vou ter que fugir do meu trabalho, do meu patrão mau. Eu não vou ter que fugir da minha família. Eu não vou ter que fugir do meu casamento. Eu não vou ter que fugir desse problema. Não, eu vou enfrentar e é ele que vai fugir. E eu sairei mais que vencedor e cantarei o hino da vitória. Quem pode adorar? Fé, certeza, convicção. Isso é fé. Agora, tem uma coisa. As pessoas no século 21... do século 20 para cá, melhor dizendo, as pessoas deixaram de praticar algo fundamental para a fé. Hoje tem tradução de Bíblia que você nem conhece.
Hoje tem curso de teologia que você nem imagina. Para todo lado, de graça. De graça. Tá lá, você abre uma pesquisa, tá lá a propaganda. Faça teologia em 3 meses. O camarada passa a vida estudando, cara, e não sabe de nada. Aí o cara quer formar um teólogo em 3 meses. Aí tá lá a propaganda, grátis. Você acha que não tem uma intenção por trás disso? Você acha que não tem alguma coisa que não é de Deus por trás disso? Por quê? Porque as pessoas, a igreja do século 20 e 21, as pessoas aderiram, sabe a quê? A ler e a estudar a Bíblia. Só que na maioria das vezes, ler e estudar é um ato solitário. E desde o começo dos povos, desde o começo do povo de Deus, a fé era passada falando e ouvindo. Hoje a gente não quer mais ouvir. Olha quantas pessoas estão ouvindo aqui hoje. Mas você acha que todo mundo da igreja está livre? Você acha que todo mundo que vem na igreja é liberto? Mas cadê o povo para ouvir? Cadê o povo para ouvir? Tem gente que está na igreja com dupla vida, tem gente que está na igreja mentindo, tem gente que está na igreja fofocando, tem gente que está na igreja com vícios. Gente na igreja que estão precisando de libertação. Só que é o seguinte, a fé não vem pelo estudar. Pelo contrário, você deve ter amigos que você conhece, eu conheço um monte, que por estudar perderam foi a fé. Ficaram céticos, não creem mais, não creem em milagre, em oração, em jejum. Tem alguns aí que acreditam que o diabo até morreu. Sim ou não? De tanto estudar. Porque a fé não vem por estudar, a fé não vem por ler, a fé vem por ouvir. O grande avivamento que houve na Inglaterra, século XVII, também século XIX. Sabe o que as pessoas faziam depois dos cultos? A palavra era pregada, as pessoas ouviam. Sabe o que elas faziam em família? Depois dos cultos iam para casa, almoçavam. E depois do almoço, na mesma mesa ou na sala, elas anotavam tudo. E iam para casa discutir aquilo que ouviram. E as pessoas ficavam em volta, os filhos, ouvindo. Sabe qual é o resultado disso? Avivamento de forma nacional. Por quê? Porque as pessoas ouviam a palavra. Se você quer resistir ao diabo na fé, passe a ouvir a palavra de Deus. Não estou dizendo que você não tem que ler. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Eu não estou dizendo que você não tem que meditar. Não. Temos que ler. Temos ela escrita hoje, graças a Deus. Nós podemos estudá-la. Tem vários métodos e maneiras. Mas para a fé ser alimentada na sua vida, você precisa ouvir a palavra. Sabe o que a igreja tem concepção para a edificação da fé? Ai, a irmã deu uma topada, arrancou a unha e a unha está nascendo de novo. Vai dar um testemunho, porque o testemunho vai edificar a sua fé. Nem de ressurreição de morto edifica a fé, irmãos. Porque muitos que viram mortos ressuscitarem, depois deixaram de crer. Não é milagre, nem testemunho de milagre que edifica a fé. Nós temos essa concepção na igreja. Fulano vai dar um testemunho para edificar a fé da igreja. O que edifica a fé da igreja é ouvir a palavra de Deus. Então tenha tempo para ouvir a palavra. Venha nos cultos ouvir a palavra. Venha, toda oportunidade que você tiver, pare para ouvir a palavra. Quantos estão aqui? Terceiro passo, para a gente avançar. Se revista de toda a armadura de Deus. Esse é o terceiro passo para a sua vida de libertação. É o que o Paulo disse, estamos numa guerra e temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Nos cingir com a verdade. Nos envolver com a verdade. Colocar a couraça da justiça. Os sapatos da pregação do Evangelho. Anunciantes do Evangelho. Sobretudo o escudo da fé, porque Paulo disse, é com ele que você vai parar os dardos inflamados do diabo. Teve um escritor do século XIX que ele disse, na concepção dele, esses dardos inflamados do diabo são sugestões que o diabo cria
e lançam na nossa mente. Ele lança na nossa mente. Aí o que é que você tem que fazer? Usar o escudo da fé. O escudo da fé. Tinham pilotões nesse tempo que Paulo está falando, que eles tinham escudos que era do tamanho do soldado. Porque era aquele pilotão que protegia os demais. Ou seja, você que está na frente da sua família. É você que está na frente do seu casamento. É você a coluna. Sabe o que eles faziam? Quando os ataques vinham, principalmente de flechas, eles se encurvavam e embraçavam o escudo. O escudo cobria ele todo e protegia os de trás. Quando acabavam as flechas de lá, os de trás se levantavam e tome flecha. E surpreendiam. Então você tem que resistir firme ao diabo na fé. E você tem que dar esse terceiro passo, se revestir de toda a armadura. Sobretudo, disse Paulo, o escudo da fé e a espada do Espírito. Amém. E não tema usar a espada. E a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que ela é uma espada de 2 gumes. Corta para lá e corta para cá. Então não tenha a ilusão de querer pregar, anunciar a palavra e não ferir ninguém. Eu não tenho essa ilusão. Eu não tenho esse mais mínimo receio. Eu sei que não tem como. Só se eu vivesse numa utopia. Eu estou pregando uma palavra que é uma lâmina cortante de 2 gumes. Não tem como falar dela e não ferir ninguém. Agora tem uma coisa, ela não mata. Ela fere para consertar. Basta querer. Amém? Então pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Vista os calçados do anúncio do Evangelho. Vista toda a armadura. E por fim, aqui a gente encerra para a gente orar. O 4º passo para a sua libertação. Nessa guerra espiritual podemos vencer. Eu deixei esse por último porque é o principal. Esse é o principal. Se nós queremos libertação para nós ou para nossa família, 4º passo, entregue a sua vida a Jesus, total e completamente. Amém? Por quê, pastor? Porque se eu quero libertação, eu tenho que dar esses passos. Mas eu deixei esse por último, mas na realidade esse é o primeiro de todos. Por quê? Porque é Jesus quem liberta o homem da escravidão. A religião não liberta, a igreja não liberta. Tanto é que a gente costuma dizer, a igreja na realidade é um pronto-socorro espiritual. É gente de todo jeito. É ou não é? Tem as pessoas lá fora dizem, a igreja é cheia de ex. E glória a Deus se fosse todo mundo ex. Mas tem gente que ainda é. Mas está na igreja, ainda é mentiroso, ainda é trapaceiro, ainda é viciado, ainda é isso, é aquilo, ainda tem amante. Mas está na igreja e glória a Deus por isso. Então não é a igreja que liberta, quem liberta é Jesus. Não é o pastor que liberta, quem liberta é Jesus. Não é o padre, não é o papa, não é o babalorixá, é Jesus. Não adianta a mandinga, não adianta a artimanha, não adianta o arreio do trabalho, não adianta. É só Jesus que liberta o homem. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 36, ele dá o arremate. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem só é livre quando Jesus entra na vida dele e ele liberta. Porque é Jesus que quebra a cadeia. É Jesus que liberta o homem da escravidão do pecado, seja ele qual for. E se nós queremos viver uma vida de libertação, temos que entregar a vida total e completamente a Jesus. Porque só Ele que pode nos libertar. Quantos entenderam? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se de repente você tem um pedido de oração e quer deixar no altar, vem aqui na frente, deixe. E se quiser ficar por aqui, fique. Mantenha a distância um do outro. E eu quero orar por você. Pastor, eu quero representar a minha família. Venha. Você vai ser livre em nome de Jesus. Você tem que crer no poder de Jesus. Jesus não mudou. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 8, que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Para destruir as obras do diabo. Jesus continua poderoso para destruir. Jesus continua poderoso para quebrar cadeias. Jesus continua poderoso para quebrar os grilhões do inferno.
que prendem a nossa vida, que prendem a nossa família. Seja na tradição, na religião, na doença, no vício. Eu não sei qual é a prisão que você está em busca da libertação aqui. Ou você ou seu parente. Mas uma coisa é certa. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Amém? João, ele escrevendo sobre as artimanhas de Satanás, ele disse que nós não deveríamos temer. 1 João capítulo 4, versículo 4, diz que nós não deveríamos temer ao diabo, ao espírito que está no mundo. Sabe o que ele diz? Maior é o que está conosco. Então se você entregou sua vida a Jesus, creia, Jesus é muito maior do que tudo isso. A Bíblia diz que ele não mudou, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então o que Jesus fez no passado, pode fazer aqui hoje, porque ele é o mesmo. Agora, há fé em nós para isso? Você continua crendo? Você continua acreditando que Jesus é poderoso para fazer? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Se você tem um pedido, deixe. Se você quer representar alguém, na hora da oração, fale o nome dessa pessoa, use a sua fé. Use a sua fé. Use a sua fé escrevendo o pedido, deixando no altar. Use a sua fé. Eu quero orar pelos seus pedidos. Agora eu vou orar pelo pedido que tiver. Se você não deixa, amém, glória a Deus. Mas se você crê, deixa que eu vou estar orando. Então creia no poder que há no nome de Jesus. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir essas obras malignas. Pastor, é meu marido, está assim, está assado, obra do maligno. O Senhor é capaz de quebrar, de destruir. Ah, é minha mãe, pastor, nunca vi desse jeito. Quanto mais eu oro, piora. O Senhor é poderoso para destruir essa obra do maligno. Ah, pastor, toda semana é uma enfermidade. O Senhor é poderoso para destruir. Pastor, esse caroço, essa dependência de remédio, é esse problema no meu ventre, é esse problema no meu estômago. O Senhor é poderoso para destruir. Comece a orar ao Senhor. Levante as suas mãos para o alto e vai invocando a presença dele aqui, em nome do Senhor Jesus. Isso, nós vamos orar, nós vamos clamar. Aleluia. Creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós na tua presença, Senhor, nós oramos agora em favor do teu povo. Nós oramos agora em favor da cura e da libertação deste homem e dessa mulher. Deus, nós não aceitamos ele preso. Nós não aceitamos ela presa. Este homem acorrentado, esta mulher acorrentada. Acorrentada nesse vício. Acorrentada nessa enfermidade. Acorrentada nessa dependência, Senhor. Nós não aceitamos essa pessoa, meu Deus, acorrentada neste mal. Meu Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder e cumpra a tua palavra aqui agora. A palavra do Senhor diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir, meu Pai, as obras do diabo. Então começa, Jesus, a passar aqui agora e vai tocando com o teu poder de vida em vida. Vai quebrando as algemas que prendem essa pessoa na insônia, essas algemas que prendem essa pessoa, meu Pai, na depressão, na ansiedade, no nervosismo. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca essa ansiedade do coração, arranca este medo, esta dúvida. Meu Deus, começa a manifestar o teu poder. Vai arrancando agora este vício, seja na vida dele, na vida do parente, essa pessoa que está presa no vício do álcool, essa pessoa que está presa no vício das drogas, seja quebrada essa cadeia agora, no nome do Senhor Jesus. E todos os demônios que trabalham alimentando este mal, todos os demônios que trabalham alimentando este vício, todos os trabalhos do inferno que foram feitos para atrasar a vida deste homem e dessa mulher, sejam destruídos agora, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que atua nessa família, todo espírito maligno que atua nesta vida, para trancar os caminhos deste homem, para escravizar este homem no vício, para escravizar este homem na vida errada, em nome de Jesus, meu Deus, vai destruindo agora. Seja queimado este demônio, seja queimado este mal, esse espírito maligno, esse mal do inferno agora. Meu Pai, nós oramos agora. Vai libertando este homem, vai quebrando a cadeia, vai
foi vítima de uma bruxaria. Meu Pai, vai destruindo as obras do diabo agora. Quebra este feitiço, quebra essas algemas, essas amarras espirituais. Liberta este homem do pecado, liberta este homem do vício, liberta este homem da doença. Vai quebrando todo o jugo agora, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo demônio, toda força do mal, todo espírito de escravidão, agora, bate retirada, agora, no nome de Jesus, todo mal seja vencido, todo mal seja destruído, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Levanta as suas duas mãos para o alto, em nome de Jesus, com as suas duas mãos para o alto. Pai, consagra as mãos deste homem, desta mulher, consagre com o teu poder, com a unção do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo unja essas mãos para a glória do teu nome. Coloque agora com os olhos fechados as mãos sobre o seu coração, em nome de Jesus. As mãos do coração. E diga assim comigo: meu Deus. Diga forte: meu Deus, com o teu poder, penetre agora na minha vida e venha destruir, Senhor. Diga: venha quebrar toda cadeia, toda prisão da minha vida e da minha família. Diga: em nome de Jesus, eu tomo posse hoje da minha cura, da minha libertação, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, começa a queimar agora toda praga, toda maldição, toda enfermidade e todo mal da minha vida e da minha família, no nome de Jesus. Diga amém. Deixe que eu oro agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor ouve a oração dos teus filhos. Ela fez essa oração na fé. Então, meu Deus, eu creio que o Senhor penetra o poder agora para curar. Eu creio que o Senhor penetra o seu poder agora para libertar. Meu Deus, eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio no que diz a tua palavra. A tua palavra diz que os sinais seguiriam os que crescem. Então, meu Pai, nós estamos aqui e cremos. Então, que esses sinais nos sigam. Haja cura agora, haja libertação agora. Essa pessoa seja livre para a glória do nome do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus nós expulsamos, em nome de Jesus nós expulsamos todo o mal. Seja agora arrancada a enfermidade, a rinite, seja agora arrancada a sinusite, seja agora arrancada a úlcera, o mal que está alojado no corpo, seja agora arrancada a depressão, a insônia, o medo, o pavor, o pânico. Seja agora essa pessoa curada no corpo e na alma, em nome de Jesus. E que todo o mal da vida dela, de uma vez por todas, todo o mal da vida dessa pessoa que ela representa aqui agora, todo o mal, toda escravidão, toda cadeia, todo vício, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus, saia para a glória do nome de Jesus. Levanta as suas duas mãos para o alto e diga assim comigo: meu Deus, eu creio no teu poder e na vitória que eu acabo de receber. Diga: em nome de Jesus, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu tenho saúde e eu sou abençoado, em nome de Jesus. Agora, com as suas duas mãos estendidas para o alto, dirige o seu pensamento a essa pessoa, à sua casa, ao seu parente, ao seu familiar. Com as duas mãos estendidas, você vai dizer: em nome de Jesus, eu ministro e declaro que a bênção que eu recebi aqui hoje chega até a minha casa, em nome de Jesus. Diga: seja abençoado. Agora fala o nome dessa pessoa, fala o nome, seja abençoada, seja livre. Isso, vai declarando, em nome de Jesus. É abençoado teu pai, tua mãe, é abençoado teu tio, teu avô, teu esposo.